Caiu, mas voltou, né? Senhor, guarda a conexão, que dê tudo certo, em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, tudo envolve uma particularidade de uma vida com Deus. Todo mundo tem promessa, né? Seja na vida profissional, familiar, conjugal, espiritual, e por aí vai. E muitas vezes eu tenho visto, irmão, que as pessoas não estão sendo bem-sucedidas, muitas vezes porque muitas corrompem princípios de Deus. Até são pessoas de Deus, mas às vezes corrompem princípios de Deus. E às vezes estão no meio que não era para estar. E isso é um complicado. Então, eu quero falar primeiro de uma parte de fracasso. E a gente leu aqui, está com a tua Bíblia aí, né? Eu vou ler o capítulo 7, alguns versículos aí, os 10 primeiros, por aí. Presta atenção, ó. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, aqui não vou ler não, versículo 5, fala assim: e os homens de Ai feriram alguns deles 36, e seguiram desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6, e Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, né? E por aí vai. No versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram a minha aliança que eu tinha ordenado, e até ordenaram do anátema, tomaram do anátema, tornaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da bagagem não puseram. E versículo 12, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram nas costas e tudo mais. Olha para cá, irmão, o que aconteceu aqui? Fala assim comigo, ó. O fracasso pode vir pelo pecado de uma pessoa, que afeta a promessa de todos. Vocês perceberam o que vocês falaram? O pecado de uma pessoa pode afetar a promessa de todos. Estou vendo várias caras assim. Mas o que ele tem a ver comigo? Corpo é corpo, certo? Se uma parte do corpo está afetada, todas são. Por isso que a gente tem que ter um corpo o quê? Saudável. Por isso que, não, igreja é tudo igual. Não é. Se as pessoas cometem muito pecado, vai afetar todos, de uma certa forma. Isso é muito sério. O ambiente que você vive afeta a promessa na sua vida. E eu vou te explicar o porquê. Eles tomaram Jericó, certo? E aí, no primeiro versículo do capítulo 7, a Bíblia fala que os filhos de Israel prevaricaram, né? Prevaricar é justamente, né? Fizeram coisa errada, se rebelaram, enfim, traíram. Versículo 5, eles foram para entrar em Ai. 36 do povo de Israel foi ferido. A hora que eles voltaram feridos, porque Josué não tinha mandado todos os seus soldados. Por quê? Não precisava. Entendeu? A cidade não era tão grande. Ele mandou somente alguns milhares. E desses que foram, eles voltaram porque foram feridos. A hora que Josué viu isso, Josué rasgou as suas vestes, ficou indignado e falou que só Josué pensou, a gente não costuma fazer isso. Mas Deus, por que aconteceu isso comigo? Você tirou lá do Egito para a gente apanhar aqui, isso e aquilo. E aí Deus, na sua soberana onisciência, vira para Josué e fala no versículo 10 e 11: levanta-te. Por que você está prostrado assim?
Israel pecou. Israel pecou, transgrediram a minha aliança, se tornaram malditos, furtaram, mentiram, esconderam coisas. Por que você está revoltado? E aí, veio o X da questão. Irmão, quando uma pessoa peca, dependendo, o corpo que a envolve sofre e paga o pato junto. Eu pus aqui alguns exemplos. A gente vai ver aqui o de furtaram lá na frente, que eu vou usar esse texto como base. Mas, por exemplo, mentira. Vamos supor, um marido infiel. A mulher fala, estou desconfiando de você. Você está me traindo? Não, te amo. A hora que ele descobre a mentira, sobra para quem? É ele, a esposa e 3 filhos. Vai sobrar para quem? Pagar o pato. Ela vai pedir o divórcio. Vai sobrar para quem? Para todo mundo. A mulher vai ficar com uma marca na vida, ele vai ficar com uma marca na vida, os filhos vão ficar com marca na vida. Você concorda comigo? Não é verdade? Sobra para todos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente se envolve. Eu já vi questões, irmão, de pai, que às vezes, vamos dizer assim, se envolveu errado, muitas vezes, espiritualmente, dentre outras coisas, e pagou o pato, o filho desvirtuou, caiu nas drogas, seja lá o que for. Sóbrio, é brecha espiritual, e todos os envolvidos vão acabar o quê? Pagando o pato. Por isso que a oração mais importante para você fazer durante o dia, todos os dias, é o quê? Oração do quê? Perdão. Para fechar todas as brechas. E procurar arrependimento onde realmente é necessário. Isso é tão sério, irmão. Isso é tão sério que se a gente pegar... Eu estou lendo aqui Josué, é o 5º livro da Bíblia, 6º livro da Bíblia. Mas se eu pegar, por exemplo, o último livro da Bíblia, Apocalipse 2, 20, não precisa abrir. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção. Mas tenho contra ti o que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virão grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes dos corações. Quem está falando aqui, irmão? Quem está falando aqui? Fala assim, Deus. Quem está falando aqui? Deus. Deus está falando para uma igreja do Apocalipse, que ela não é uma igreja que, vamos dizer assim, anda ordenadamente, mas que o espírito de Jezabel, de controle, de manipulação na vida das pessoas impera. Deus está vindo e fala assim, vocês têm que se arrepender, porque se vocês não arrepender, eu vou ferir de morte os seus próprios filhos. Quem pagou o pato? Quem pagou o pato? Por causa de quem? Dos pais. Irmão, as pessoas não têm ideia da influência que os pais têm na vida de um filho. As pessoas não têm ideia do que a vida de pais tem sobre os seus filhos no contexto. Olha o quão sério. E um dia Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar isso com vocês, irmão. Se você tem que mudar, grava essa frase. Se você tem que mudar alguma coisa na sua vida e você não consegue, porque é difícil, porque nunca aprendeu assim, você quer uma motivação? A maior motivação: mude em prol dos seus filhos, para que eles vejam, para que eles sigam. E não somente para que eles vejam, para que eles sigam,
mas para que você, andando errado, não dê brecha na vida de quem? Dos próprios filhos. Certo? Então assim, isso é extremamente sério. Ele fala: pais, se arrependam. Quando não houver arrependimento é mudança na mente. O que mais é difícil de mudar naquela pessoa é a mente. Porque a mente mudando, aí ele muda o comportamento. Se a mente não mudar, ele não vai mudar o comportamento. Então assim, olha o quanto é sério isso, irmão. Aí eu pus aqui, preste atenção, irmão. Com quem que você está se envolvendo? Porque o ambiente que você está pode trazer algo, vamos dizer assim, de muito ruim sobre a sua vida. Você percebeu que Deus falou na palavra? Josué 7:1. Os filhos de Israel prevaricaram. Não foi isso que falou o primeiro versículo aí? Prevaricaram os filhos de Israel. É isso que está falando na tua Bíblia? Ou alguém tem alguma tradução diferente? 7:1. Só a primeira parte. E prevaricaram os filhos de Israel. É o que está na minha. Infiel. Infiel, mas fala a parte. Mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às Tá. coisas consagradas. Qual mais? Tem mais alguma tradução aí? Sabe quantos prevaricaram dos filhos de Israel? Eles eram em quê? Saíram de lá com 2, 3 milhões? Aí, estou chutando aí. 1. Eles eram em milhões para entrar na terra prometida. 1 pecou. Deus falou: vocês não foram vitoriosos contra Ai porque eu deixei. Porque tem pecado no meio de vocês. Vocês deviam ver a cara de vocês. É legal isso. 1. Maledetto, como diria um italiano, pecou. Foram todo mundo para a guerra. Deus permitiu que eles fossem feridos. Aí ele vai lá gritar ao líder: mas por que, Deus? Falou: você está gritando aí, prostrado, chorando, se rasgando. Vocês pecaram. Israel pecou. Mentiram, roubaram, transgrediram a minha aliança. Não é sério isso? Agora olha para a sua vida. Aqui você tem um espelhinho assim. Quais são os seus ambientes? O que às vezes não vinga na tua vida? Qual promessa? Familiar, conjugal, ministerial, profissional, financeira? Aonde que você tem se enrolado? Na verdade? Porque nós impedimos as pessoas de viverem a promessa na plenitude. Eu, como marido e pai, influencio diretamente. A minha vida influencia da Daniela, da Gil e do Rafa. A vida da Daniela influencia diretamente as promessas de Deus na minha vida, da Giovana e do Rafael. Eu, como pastor, influencio diretamente a vida de todos. E se vocês querem saber, de uma certa forma, de vocês também influencia a minha. Porque aqui quem pecou não foi Josué que era o líder, certo? Foi uma ovelha. Mas ele era líder para alcançar uma promessa. Não teve sucesso na promessa. Vocês estão entendendo como funcionam os princípios de Deus? Depois falam que Deus é rígido. Acho que as pessoas não leem a Bíblia. Todo é o homem. Hã? Todo é o homem. Tolo é o homem. Então assim, irmão, eu quero no versículo 13, ele fala para Josué o que precisa. Deus fala: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema, né? Maldição, coisa pesada assim, né? Há no meio de vós, Israel, diante dos seus inimigos não podereis, vocês não vão ter sucesso.
até que tireis a anátema no meio de vós, até que você tire o pecado no meio de vós, até que você tire as maldições, até que você tire o erro no meio de vós, vocês não vão prosperar. Não é sério isso, irmão? Aí depois quando alguém vem e fala assim, vamos trabalhar para a pessoa se limpar do pecado, fala, não tem problema. Irmão, Deus é santo. Fala assim, Deus é santo. E importa que nós sejamos santos. Ponto. Isso não é para você se sentir acusado, mas é para você se sentir constrangido no sentido do que? Eu tenho que buscar ser correto diante de Deus para abençoar o corpo que eu convivo, minha família e tudo mais. Então, assim, o segundo ponto que eu marquei aqui é justamente o pecado. 7:21, leia comigo aí. Josué 7:21. Versículo 20 e 21, vamos ler. Diz assim: E respondeu Acã a Josué e lhe disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, os cobicei e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Até aqui, deixa eu ver se a gente lê mais alguma coisa. Não. Olha o que aconteceu, olha para cá. Quando eles entraram e conquistaram Jericó, eles eram em milhões. Fala assim, não abençoadinho não, fala assim, uma criatura, fala assim, uma criatura, entre milhões. Ele olhou uma capa babilônica, olhou algumas coisas de ouro e umas coisas de prata. Aí ele fez assim, ninguém está olhando? Vambora, vamos. Irmão, eu estava até na empresa esses dias, a gente estava falando sobre integridade. A definição de integridade. Fala assim, repete comigo, fala assim, integridade. É aquilo que você é, quando ninguém está olhando. Aqui, irmão, está todo mundo bonito, arrumado, cheiroso. Mas o que nós somos quando a gente está sozinho? O que a gente olha? O que a gente faz? Vocês estão entendendo? Acã viu a oportunidade e embolsou essas coisas. Os homens podem não ver, irmão, mas sempre tem um que vê. Ele fez assim, olhou para lá, olhou para lá, não viu ninguém. Mas sabe o que ele esqueceu de fazer? De olhar para onde? É isso mesmo, de fazer assim, irmão, quando você olha para cima, sempre tem gente vendo. Deus sempre está olhando. E aí, por causa de faz assim, entre milhões, Deus permitiu que eles fossem feridos e não alcançassem a promessa. E aí é importante o ambiente que você está, a santidade e tudo mais. Calma, vocês estão assustados com isso. Vai terminar bem, fica tranquilo. Sabe como que Josué resolveu isso? Quando Deus falou isso para Josué, depois vocês leram o capítulo, ele foi de casa em casa. Aí você falou assim, você pegou alguma coisa? Você roubou? Está mentindo? Você lá? Não, então tá, tchau. Você pegou, roubou? Não, tá.
Até que ele chegou no diácono. Você pegou alguma coisa, roubou? Então, sabe como é, né? Eu peguei isso e você falou, show! Aí ele fez uma coisa bem carinhosa. Ele falou assim, então vem aqui, vem irmãozinho, bonitinho, vem. Chama a mamãe, chama a esposa, os filhinhos. Aproveita e traz o teu gado também. Traz aqui. Fica todo mundo aí bonitinho. Irmão, vamos apedrejar até morrer agora. Mataram. Exterminou. Irmão, desde já vou falar, não é pra gente matar ninguém. Não é pra gente fazer nada. Senão os caras falam, a Bíblia está falando. Não. O princípio é, tira a sujeira da onde? Do teu meio. Certo? Que foi isso que Paulo fez quando tinha uns boca aberta dentro da igreja. Ele está expulso, falando, nossa, não tem coração. Qual que é o princípio? Qual que é o princípio? Santidade. Vaza, irmão. Você não quer? Vaza. Não precisa matar ninguém. Mas pica a mula, como diria na minha época. Então, irmão, isso é extremamente sério. E por que ele foi seduzido? Eu pus aqui, o fracasso pode vir através da cobiça, daquilo que não é teu e nem é para você. Fala assim, o pecado pode vir através da cobiça, daquilo que não é meu e nem é para mim. Irmão, uma capa babilônica. Sabe o que é uma capa babilônica? Babilônia representa o mundo. O que o Senhor colocou? Tudo que é coisa do mundo. Sabe aquele crente que vive fascinado pelas coisas do mundo? Ele vai no domingo na igreja, mas ele está... O coraçãozinho dele bate mais forte pelas coisas do mundo. É as baladas, bebedeira, mulherada... que mais aí? Dinheiro. Não, dinheiro eu já vou chegar. Calma. Sim, todas essas coisas. É aquele cara que está na igreja, mas fica só... Era uma cã da vida. E foi isso que aconteceu na vida dele. Tiago 4,4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Tudo que é mundano não é de Deus. Aí eu pus vício, balada, mentira, corrupção, jeitinho brasileiro, sexo, idolatria. Tudo que é do mundo, que cativa, é a coisa que vem para te corromper, vem para te seduzir, vem para te falar, deseja isso. Vocês estão entendendo? Outra coisa, aí entrando já nesse mérito que a Dani falou, fala assim, servir a mamão. Jesus não falou que a gente tem que servir somente um Senhor, ou a Ele, ou a Deus, ou a Mamão? Mamão é riqueza, dinheiro, poder, bens materiais. E foi isso que ele olhou quando ele viu aqueles 200 ciclos de prata. Uma estimativa, tá? Sabe quantos são 200 ciclos de prata aqui, que ele falou? 17 mil reais. Nossa, eu com isso. E 50 ciclos de ouro, é como se fosse uma cunha, né? Uma barra de ouro, de forma de cunha de 50 ciclos de ouro. 80 mil reais. Que fosse 100 mil reais. Por 100 mil reais, ele estava tirando, entre aspas, impedindo toda uma nação de viver uma promessa. Irmão, mesmo que fosse todo o dinheiro do mundo. Não foi aqui, né? Está mais longe, não, o barulho. Dá uma olhada, acho. Então, assim, quantas pessoas, irmão, olhem para cá, não se corromperam por causa de dinheiro que a gente não conhece? Quantos? Sabe o que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 6? Não precisa abrir, não. Eu vou ler aqui um versículo bem rápido. Vê se isso não é a mais pura verdade, irmão. 1 Timóteo 6. Aqui,
No versículo 4, ele fala de soberba. No versículo 5, ele fala de corruptos. No versículo 9, diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências, desejo, loucos e nocivos, que submergem os homens para perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a paciência, a piedade, a fé. Olha para cá. Quem ama o dinheiro, quem quer ficar rico, quem serve a Mamon, ele acaba se desvirtuando da fé e se destruindo a si mesmo. Foi o que aconteceu com ele. Então, assim, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado para falar uma coisa que às vezes você fala: quem são os nossos amigos? Né? Conhece um dia, ele fala: amigo, cuidado, irmão, você não conhece, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de aliança, seja de empresa, seja de família, seja de casamento. Casamento, então, misericórdia, irmão, né? E por aí vai. Churrascos. Agora eu vou ter que escutar isso aqui. Então, e olha que interessante, vocês viram como que chama? Deus falou para chamar o nome onde eles foram mortos. Chamava Vale do Acor, de Acor, onde eles foram destruídos. Então, no versículo 26, no final: pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor até o dia de hoje. Sabe o que é Acor? Do hebraico? Turvo, impuro, sujo, triste. Que foi justamente o que aconteceu com aquela família inteira. Por eles serem sujos, impuros, uma tristeza, foi o que aconteceu naquele lugar. Então, irmãos, para a gente ter fracasso, olhem para mim, a gente tem que tomar cuidado para não ser roubado na cobiça. Nós, amém? Você, cobiça de dinheiro, cobiça de poder, cobiça de uma coisa que não é para você, babilônica, você pode ser roubado da sua promessa. Mas também o ambiente que você está inserido, os seus familiares, não precisa largar a mão da família, mas aquela aliança, aquele contexto, a pessoa com quem você se abre, é extremamente importante, porque vocês viram aqui, pelo pecado de toda uma nação foi ferida durante uma guerra e não conquistou a terra. É sério isso ou não é? Amém? Então fala assim: Senhor, eu quero não ser roubado em absolutamente nada. Não quero ter meus desejos mundanos, poder, amar o dinheiro. Senhor, me livra do mal. Senhor, mostra para mim as pessoas ao meu redor. Se tem alguém impedindo de eu viver a minha promessa, me mostra, porque eu não quero compactuar com essa pessoa. Eu quero sim viver a minha promessa e te entregar toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor aí. Segundo ponto. Vamos falar de vitória agora. Quem quer vitória? Amém. Quem quer vitória? Você vai aprender, irmão. Você vai embora assim hoje. Você vai ver. Com uma mão para cima. Vocês vão entender a profundidade disso. Capítulo 8, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo, sobe até Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e a sua terra. Até aqui. O que significa aqui falando de vitória? Fala assim: a vitória vem
Quando nós estamos em santidade. Irmão, olha que eles acabaram com aquela família de Acã. Deus está olhando assim. Acabou? Acabou. Versículo 1 do outro capítulo. Então, já fazendo uma amarração com o versículo anterior. Então o Senhor falou assim, então vamos fazer o seguinte agora vi que vocês estão em santidade, pode juntar todo mundo que eu já te entreguei a cidade nas tuas mãos. A santidade, irmão, é uma coisa extremamente importante, e você tem que ter, eu pus 3 pontos aqui, para você conquistar a sua vitória. Fala assim, primeiro, Deus quer que eu tenha. Deus quer que eu tenha. Põe sua mão na sua mente assim. Fala assim, Deus quer que eu tenha. Deus quer que eu tenha. A mente correta. A mente correta. Olha para cá. Olha o que Deus falou para Josué, irmão. Vocês prestaram atenção? A hora que ele tirou a impureza, Deus chegou, chamou Josué e veio e falou assim, então disse o Senhor a Josué, não temas, não te espantes. Eu te entreguei isso. Irmão, o quanto é difícil a gente gravar esse não temas, não te espantes na nossa cabeça. Quem tem medo aqui das coisas para viver? Sendo sincero, aí, vai lá que o Senhor é contigo. Espírito Santo empurrando aqui. A primeira coisa que tem que ter é a mente correta. Se você não tem a mente correta, você não vai conseguir alcançar a promessa. O que o Senhor disse para Josué? Não. Primeiro que o Senhor falou assim, não temos. Não temos. Mas meu irmão, fala com gosto, fala com caia, agora já pegou o sentido da coisa, tá vendo? Já meteu o dedo em riste, é isso aí, Brau. Assim, não temas. Não temas. Não te espante. Não te espante. O Senhor já te entregou isso. O Senhor já te entregou isso. Irmão, quando é para vocês serem italianos, vocês não são. Usa a mão, tá vendo? Dá um girai aí, Zé. Tá vendo? Irmão, não temas. Não te espantes. Acabei de perguntar, a maioria tem medo, irmão. A gente tem medo do quê? A gente não tem que ter medo de nada. Daquilo que o Senhor falou, eu já te entreguei. Você não tem que ter medo de nada. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Amém. Se Deus falou, já te entreguei, Ele já entregou. Não temas, não te espantes, tenha uma mente correta. Versículo 8, capítulo 8, versículo 2. Farás, pois, a Ai ao seu rei, olha Deus falando. Você vai fazer a Ai ao seu rei como você fez com Jericó e o seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado, a emboscada, e põe em emboscada, tal. Olha para cá. Segunda coisa, para você realmente se apossar do seu despojo. O Senhor ele deseja que você entenda. Fala assim, primeiro é o de Deus. Segundo é o meu. Você viu o que Deus falou? Olha, para você ser vitorioso e conquistar essa terra, você tem que ter a mente correta. Não temas, não te espantes. Tá? Você vai entrar. E assim como você fez com Jericó, você vai fazer igualzinho com o rei de Ai e com todos. Igualzinho assim. Salvo que toda a riqueza, o despojo da guerra, toda a riqueza daquela nação que você conquistou, em Jericó era tudo meu. Mas a de Ai vai ser de quem? De vocês. Mas Jericó foi o primeiro. O primeiro é de quem? Primeiro de Deus. E o restante é de vocês. A gente, irmão, muitas vezes não sabe. Um dia o profeta falou isso. Ele não sabia receber o seu despojo. A pessoa vinha para abençoar a vida dele. E ele falou, não, imagina. Irmão, eu aprendi isso na minha vida. A gente tem que dar. Eu dou muito. Eu abençoo muito. Mas eu aprendi a receber também. E eu continuo dando cada vez mais, não tem problema. Mas tem pessoas que não aceitam receber. Tem pessoas que o despojo Deus quer dar e não aguenta, não consegue, não quer. Não é verdade? Tem gente que aprendeu rápido aqui também. Deuteronômio 6. Não, vem em mim, vem. Mas é Deuteronômio 6, não é verdade?
Você vai semear, você vai colher aquilo que você não semeou. Você vai morar onde você não plantou. Isso é promessa para quem? Para quem anda em santidade. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Você deseja ver isso? Amém. Então, irmão, aprenda a receber o seu despojo. Aprenda. A gente tem que aprender a receber. Aprender a receber, por isso que eu te falei, irmão, é você não pensar. É você sempre deixar Deus guiar os princípios dele na sua vida. Porque muitas vezes a gente bloqueia até despojo na nossa vida. Não é verdade? Mas será que é para mim? Aquele negocinho lá fora, lembra? Você falou, mas será, né? É para ser, mas depois você falou, nossa, mas né? Para que tanto? Tem necessidade. Eu falei, filha, Deus falou, acabou. Faz tempo. Aquele programa do Silvio Santos, lembra? Você troca aí, isso aqui. Não! Né? Recebe. Agora o problema vai ser tirado. Se tiver que tirar, aí vai ser bom, aí, né? Aleluia. Mas tem que aprender a receber. Amém? Mas o primeiro é de quem? Deus. O primeiro é de quem? Deus. Você ter vitória, o primeiro é de Deus. O segundo Ele vai te entregar. Amém? Amém. E o terceiro ponto que eu achei legal, versículo 4 a 7, presta atenção. E deu-lhes uma ordem dizendo, Deus falando: olhai, poreis emboscadas na cidade, por detrás da cidade, não vos alonguei muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos acharemos na cidade, e será que quando saírem ao encontro como dança, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dança, assim fugiremos diante deles. Então, saireis vós da emboscada, fala assim, emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na sua mão. Olha para cá, o terceiro ponto foi que nem eu estou falando em todos os pontos, fala assim, eu tenho que seguir Eu tenho que seguir a estratégia a estratégia de Deus. de Deus. Foram. Cada hora Deus dá uma estratégia. E a gente tem que estar assimilando todas elas para que a gente possa viver. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas Deus está dando uma estratégia para eles. Olhem para cá. A primeira vez que eles foram lá, vamos supor, ele entrou na cidade, começaram a bater e fugiram, porque começaram a ver gente caindo. E os caras vieram atrás. E aí eles soltaram lá e perderam. Deus falou o que para eles? Falou, vocês vão entrar e vocês vão atrair eles e vão começar a fugir que nem vocês fizeram antes. Só que a hora que vocês saírem correndo e eles vierem atrás, ali, não muito longe, vocês vão estar com o exército. E aí vocês derrubam eles e entram na cidade. Emboscada, certo? Não parece? Emboscada é uma palavra que parece uma coisa do mal, né? Vamos dizer assim, meio maquiavélico, né? Mas o ponto que Deus está me ensinando é a estratégia nessa ocasião, chama eles para fora, e a hora que eles acharem que eles estão correndo atrás de vocês para acabar, aí eles vão ver o exército de Israel vindo, entendeu? E vão ter vitória. Irmão, toda a estratégia é de Deus. E a gente tem que prestar atenção. Eu estou rindo, sabe por que eu estou rindo? Porque eu e a Dani, a gente está vendo o seriado que chama The Mentalist. E o cara, ele usa muitas vezes, né, de emboscada, não é? Ele simula toda uma situação para pressionar, para pegar um ladrão. Então, assim, sei lá, alguém tinha feito uma coisa de mal para uma pessoa. Ele simula uma circunstância em que uma pessoa, às vezes até uma criança, vai ser presa, que falou, ela que fez isso com aquela. Aí, né, o que fez, na verdade, ocasionou o problema, ela falou, nossa, mas aquela não vai ser presa por causa minha. Não, ela não vai ser presa por quê? Não, porque fui eu que fiz. Você entendeu? Ela força a situação, é emboscada. Encurrala. Encurrala.
E às vezes Deus quer que a gente tenha uma estratégia, irmão, de encurralar o inimigo. Não é verdade? Para que ele sinta pressionado e ele abra o bico. Emboscada, estratégia. Deus tem cada lugar, cada momento a sua estratégia. Que é isso que a gente tem que seguir e batalhar e praticar para que a gente possa ter realmente vitória. Então, vira para o seu tatuador e fala assim: não tome decisão sozinho. Não tome decisão sozinho. Peça conselho. Peça conselho. Fala assim, fecha seus olhos e fala: Senhor, eu quero alcançar minha vitória. Eu quero alcançar minha vitória. Eu quero andar em santidade, ter a mente correta, me apropriar do meu despojo, e seguir as suas estratégias e os seus despojos. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, olhem para cá. Deus sempre tem estratégia. Venham falar comigo que Deus sempre tem uma estratégia. A gente pode orar e Deus vai mostrar. Eu creio nisso. Mas não erre. Amém? E não desobedeça. Amém? E o último, irmão, que é o que eu falei da mão. Vocês estão curiosos, então? Josué capítulo 8, versículo 18 e 19. Diz assim: então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque à direita da tua mão, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, correram e tal. Olha para cá. O último ponto que eu queria falar. Fala assim: a vitória vem. Quando eu ando profeticamente. Sabe, o lado profético, irmão, é aquilo que está no coração e na mente de Deus. E ele precisa ver algum doido aqui embaixo agindo dessa forma para ele ver e falar assim: realmente eles estão acreditando em mim, então vamos agir. Não é? Você não tem que dar um sinal para ser humano. Simplesmente é um sinal para o céu que fala assim: eu acredito. Deus virou e falou o que para Josué? Pega a sua lança, levanta a sua mão e estende até ela. Estão vendo? Certo? A hora que você fizer isso, o povo vai entrar e vai conquistar. Foi isso que ele falou. Estendeu a sua lança que estava na sua mão para a cidade. Então, olha lá, logo após, a emboscada se levantou e foi correndo para o lugar. O que foi essa questão de Josué levantar a mão? Sabe o que foi? Foi Deus, ele olhando, Deus olhando para ele e falando assim: ele acredita. Vocês acham que não estão entendendo a profundidade disso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você acha que Josué ficou com a mão levantada? Ou quanto tempo vocês acham que demorou aquela batalha? Quanto tempo? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Quanto tempo dura uma batalha? Então, é 5 minutos? Não. Ixi, acho que é dias, às vezes, não. Sei lá. Fala uma besteira aí. 5 horas. 5 horas? Quem dá mais? Quem dá mais? 2 semanas. Uma semana? Eu acho que então, com Deus, acho que não demorou muito não, pastor. Porque assim, vamos pegar o menor que veio aqui. 5 horas. Certo? Eu também acho que não vai demorar muito, não era uma cidade muito grande. Mas também não foi em 10 minutos. Que tenha sido 5 horas. Quanto tempo vocês acham que Josué ficou com a mão levantada em direção a Ai? Tempo! Dá 5 horas, vamos pegar o exemplo. 10% do tempo, 20, 30, 0, quanto? O começo até o fim da batalha. Leia aí, Josué 8, 26 comigo. Ou melhor, leia o 25. Acompanhe comigo. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000.
dos moradores de Ai. Versículo 26. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Se demorou 5 horas, quanto tempo Josué ficou assim? 5 horas. Mas se é 12 mil, se morreu um por minuto, foram a qualquer Não, é muito mais, não foi um por minuto, né? Não, modo de dizer, né? Porque olha, 12 mil pessoas. Que seja o dia, você vê que Deus falou assim, ó, e morreram naquele dia, caíram naquele 12 dia. 12 horas, eu acho que foi essa batalha. 12 horas assim. 12 horas. Por isso que eu estava no começo falando, levanta a tua mão. E às vezes, irmão, a gente levanta, já baixa, já cansa. Eu falo em mim mesmo. O que Deus deseja? Posicionamento. Isso é profético. Foi uma vez na história, nunca mais aconteceu um negócio desse. Será? Vou ler um capítulo aqui para vocês de Moisés. Essa é o livro. Êxodo 17, 11. E aconteceu que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para ele se sentar. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentaram as suas mãos. E assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e o povo afiou a espada. Quanto tempo Moisés ficou assim? Ele ficou cansado. Quando ele levantava a mão, Israel ganhava. Ele cansou. Amaleque batia em Israel. Não! De novo. Até que ele resolveu um problema. Assim, pega uma pedra aí. Ele sentou, Hur e Josué, cada um de um lado. Ficaram segurando a mão de Moisés. Um cara que não é profeta, irmão, olha para isso e vai falar assim: eles estão doidos. Não é verdade? Vai falar assim: para que precisa disso? Deus é o Todo-Poderoso. Nem me fala. Vocês prestaram atenção? Sabe o que é isso, irmão? É o que Davi fala no Salmo 63. Em ti levantarei as minhas mãos para bendizer o teu nome. Isso aqui, irmão, é um ato de rendição. Isso aqui mostra para o inimigo que você está desarmado aqui, ó, mas você está dependendo dele. Olha, tudo arrepiado. E a hora que você depende dele, irmão, fica pequeno dos outros. Que enquanto você está aqui, ó, vamos lutar, e não sei o que lá. Mas quando um cara olha do inimigo, vê todo mundo lutando, e vê um profeta com uma mão assim, ó, ele fala: rapaz, o que aquele cara está fazendo? O que ele está querendo com aquilo? Não é? No mínimo ele vai falar: o que está acontecendo ali? Aquele cara que é? É verdade. É o não sei o que, ele assim, ó. Imagina você com uma espada assim, ó. O que é isso aí? Fica com a boca fechada para ver. Como não assusta. Então. Quer dizer mais do que você bater boca. Mas isso, irmão, é justamente o que o Senhor, Ele deseja de nós. E foi muito forte a hora que Deus mostrou isso. As mãos pesadas, levantar até o pôr do sol. Josué fez a mesma coisa. E é isso que o Senhor deseja das nossas vidas. A hora que você for lutar contra o inimigo, Moisés estava lutando contra amalequitas. Que eram quem? Inimigos. Olha as estratégias. Levantando a mão contra o inimigo, pedindo a Deus, rendição a Deus, se rendendo a Deus e Deus agindo. Eles foram conquistar Ai era o que? Inimigo. Deus falou o que? Levanta a mão. Então Deus está dando uma estratégia para você ter vitória contra os seus inimigos. O Senhor quer que você levanta a mão, ó, e impõe e mostra para o Senhor: Senhor, vai ficar cansada, mas ó, vai ficar de pé até eu ver Ele debaixo dos
meus pés, porque o Senhor, Ele falou muito forte comigo dessa forma, porque isso é profético, isso é você lutar contra o inimigo, isso é você se render ao Senhor, isso é você mostrar a autoridade do Senhor, e se você declarar para o inimigo esse versículo, enquanto eu estiver com a minha mão de pé, eu vou te derrotar em nome de Jesus, e isso vai acontecer, para o Senhor mostrar que Ele é o Deus de Israel nas nossas vidas, e o inimigo vai cair debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É dessa forma, irmão. Está diante do inimigo, levanta a mão e fala: Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, eu levanto a minha mão. Eu quero prevalecer. Eu quero ver o meu inimigo debaixo dos meus pés. Eu me rendo ao Senhor. Não canse a tua mão. Encosta na parede. Dá algum jeito. A gente é brasileiro, dá seus pulos. Mas assim, não cede. Mostra. Porque se ele ficou 5 horas, 24 horas, eu não sei. Se ele não estava conseguindo pedir ajuda para os intercessores, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o profeta, o líder, ele ficou com a mão no pé, até a vitória ser o quê? Consumada. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Isso vai te fazer ter vitória em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo sobre a tua vida. Toda vez que você levantar suas mãos e não abaixar, e declarar esse versículo de uma promessa que o Senhor já falou que é tua, o Senhor vai te dar vitória nisso tudo, em nome de Jesus. Amém? Levanta a mão, Giovanni. Levanta com gosto. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Então, está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. E eu queria terminar falando o seguinte: como que foi depois que eles tiveram vitória? Versículo 30 e 31. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, um altar de pedras inteiras, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor. Olha para cá, irmão. Tão importante, olha para cá, tão importante quanto você conquistar a sua promessa. Primeira coisa que ele fez depois que conquistou a promessa, o que ele fez? Levantou o quê? Levantou um altar e ofereceu sacrifício. Você entende o valor disso, irmão? Você entende o valor de você entregar uma oferta? O holocausto é uma oferta queimada pelos pecados e tudo mais. O sacrifício pacífico era uma oferta que eles davam em gratidão a Deus. Então o que eles estavam querendo dizer com aquela oferta? Senhor, perdoa os nossos pecados, nós estamos te entregando uma oferta porque nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu vitória. Irmão, o altar é lugar de sacrifício. E eu quero que a gente, você que se focado, a gente vai entregar uma oferta agora no final, com base nisso, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, com base nesse princípio em nome de Jesus. Isso é extremamente importante, irmão. Altar. A gente tem que sempre levantar altar diante do Senhor. Altar é lugar de sacrifício. O primeiro culto que teve na Bíblia, que foi de Abel e Caim, eles entregaram ofertas, altar, eles estavam levantando ofertas, levantando altares. E realmente a gente tem que fazer isso, que isso é um princípio de Deus. Não forçado, mas por entendimento. E isso, bem como ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, temos que fazer isso, é nossa responsabilidade. Amém? É nossa. Então, e a segunda parte, Josué 8:34, último versículo que eu vou ler hoje. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito na lei. Olha para cá. Depois que eles fizeram isso, Deus ministrou no coração deles. Depois deles entregarem, eles tiveram vitória, eles entregaram a oferta, e Deus virou e falou assim: agora eu quero que leia para todo o povo as bênçãos e a maldição. Lembra que eu fiz uma ministração de bênçãos e maldições? Lê tudo de novo, Josué. Para quê? Sabe por quê que o Senhor colocou no meu coração? Porque o maior roubo que existe quando a gente conquista a nossa promessa é de fazer o que com a nossa vida com Deus? Vazar. Não é? A pessoa conquistou uma coisa
e eles estavam lendo bênção e maldição, porque o resumo dela, ela fala o quê? Se você for obediente a mim, diz o Senhor, seguir os meus mandamentos, seguir os meus princípios, eu vou abençoar a sua vida. Agora, se você se desviar, buscar outros deuses, eu não vou abençoar a sua vida. Vocês estão entendendo a importância do entendimento depois de conquistar uma promessa? Então, irmãos, eu queria terminar falando isso. A gente tem que escolher sempre viver na bênção. E para viver na bênção, a gente tem que ter uma vida com Deus. E eu creio que se a gente tomar esses posicionamentos que eu falei até agora, Deus vai dar vitória em todas as armas, em todas as áreas das nossas vidas, porque a gente está seguindo o princípio de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos ter um momento aqui de oração. Gia, apaga comigo, por favor. Aleluia, irmãos. Gia, você apagou a salinha. Aí. Feche os seus olhos, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você coloque diante do Senhor, irmão. Eu quero que você ore bem sério agora diante do Senhor, para Deus te mostrar, irmão, aonde que você pode estar sendo roubado, na sua cobiça, nos seus desejos errados, se é que você tem. Você aí em casa também, o que te rouba? Quais são os desejos mundanos que tem te roubado? Tem te roubado muitas vezes você alcançar a sua promessa. Eu quero que você peça perdão, se arrependa diante do Senhor. Seja bebida, seja vício, seja balada, seja mentira, seja tudo aquilo que a gente sabe que não é da vontade do Senhor. Sejam confusões dentro de casa, irmão. Peça perdão, se arrependa. Tira todo espírito de confusão e discórdia. Se arrependa, mude hoje. Em nome de Jesus Cristo. A questão de mamon, o dinheiro, se o dinheiro te seduz, até você que está escutando, irmão, aí na sua casa, se o dinheiro te seduz, se o dinheiro, quando fala de dinheiro, te seduz, pode ser que você esteja servindo a mamon, irmão. Tome cuidado, vá conhecer os princípios de Deus. Vai conhecer os princípios de Deus, porque Deus, Ele quer que você sirva a Ele, não a mamon. Porque às vezes quando fala de dinheiro, as pessoas se constrangem. Mas vamos já sempre falar de dízimo. Na igreja primitiva entregavam tudo, 100%, porque eles tinham um coração limpo. Hoje, nós não entregamos isso, mas nós temos que ter o nosso coração limpo. Tenha limpeza no seu coração, não seja roubado por mamon, pelo poder, pelo dinheiro. Em nome de Jesus, irmão. Veja se na sua vida o poder, o dinheiro não tem te roubado a tua família, não tem te roubado a vida com Deus, não tem te roubado as coisas que você se comprometeu. Em nome de Jesus, tenha equilíbrio, tenha sabedoria, mostra que Deus Ele é soberano. Em nome de Jesus, irmão, pensa na sua vida. Eu estou falando essas coisas para vocês meditarem. Pensa na sua vida, se tem algum lugar, irmão, alguma pessoa que você está de uma certa forma associada e ela pode estar impedindo a tua vida de caminhar. Seja um sócio, seja um parente, seja um amigo, não importa, se ele não está impedindo você de caminhar, se a tua promessa está sempre impedida por causa de uma pessoa, se ela está sempre impedida por causa de uma pessoa, meu irmão, não aceite isso. Mude da água para o vinho. E se o Senhor já te disse isso, se você não fez nenhuma ação, o Senhor está te confirmando hoje. Essa pessoa está te impedindo de viver a promessa que eu tenho para você. Tome uma atitude em nome de Jesus. E para você ter vitória
E quando a gente fala de vitória, para você ter vitória, você tem que andar em santidade, você tem que ter a mente correta, você tem que tomar posse dos seus despojos, você tem que usar as estratégias do Senhor. E quando você estiver diante do seu inimigo, você tem que levantar suas mãos, irmão. Você tem que levantar as suas mãos e declarar aquele versículo, para que ele seja uma verdade na sua vida, para que ele possa se materializar na sua vida, para que as coisas possam ser concretizadas na sua vida. Em nome de Jesus, tome posse disso, irmão. Haja dessa forma, seja diferente. Vamos, entregue uma oferta por aquilo que o Senhor colocou na tua mão, por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, por sacrifício pacífico, por gratidão ao Senhor. E nunca se esqueça que aquilo que você está vivendo, as bênçãos do Senhor, são bênçãos porque você tem uma vida com Deus. Faça isso, irmão, faça isso. E a parte mais importante do culto que eu aprendi hoje é: quando você estiver diante dos seus inimigos, orando contra os inimigos, levanta a sua mão e não cessa até ver ele debaixo dos seus pés, porque o Senhor ele vai te entregar nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Basta você ficar com as suas mãos levantadas, mostrar para o Senhor que você está realmente confiando nele, agindo profeticamente e profetizando. Vamos ficar de pé. Você vai ficar com as suas mãos levantadas e você vai profetizar as coisas que o Senhor deseja sobre a sua vida. O ambiente preparado está. Aleluia. A glória já encheu este lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. Eu sinto ter a paz e uma unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou
só se reveram. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que a gente possa ter realmente uma semana maravilhosa. Levanta as suas mãos. Tudo aquilo que a gente se comprometeu, né, de orações, eu vou postar nos grupos. Esteja orando, irmão. Nós somos uma igreja que ora. Isso é uma das nossas maiores marcas. Eu quero que seja realmente de fato. E que a gente possa ter uma semana maravilhosa e colher dos nossos frutos. Não se esqueça dessa palavra. Medite depois nela em casa. Levante as suas mãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa e abençoada na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Boa semana aí, Deus abençoe.